Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Muito obrigado aos colegas que estão nos assistindo, obrigado pela confiança. Obviamente, não há como a gente esgotar o assunto, um assunto complexo, um assunto que não é muito bem abordado nos cursos de graduação em odontologia, em uma só aula de curta duração. Então, de antemão, já me coloco à disposição aí do pessoal aqui do Telesaúde Mato Grosso para outras ocasiões em que seja eu possa me fazer útil no sentido de esclarecer mais essas questões, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, principalmente da parte básica do diagnóstico em dor orofacial. Eu recebo muitos pacientes assim, que são equivocadamente referenciados para a minha clínica, que são, às vezes, já foram mal orientados, e a gente vê realmente que há um déficit de formação do dentista em relação a isso. E que tem muitos pacientes que podem ser tratados de uma maneira muito simples, em qualquer, sem grandes demandas tecnológicas, né? Então eu vou falar um pouquinho, principalmente de classificação e diagnóstico de algumas coisas, algumas condições de dor orofacial. A primeira coisa, assim, às vezes as pessoas me indicam pacientes assim, Reinaldo, o paciente tem DTM, porque ele tem uma dor na cabeça, ou que tem uma dor na bochecha, ou porque tem uma dor na articulação. Mas quando a gente pega um paciente que tem uma dor nessa região que está aparecendo no slide aí, essa dor ela pode ter como origem os dentes, a articulação temporomandibular, os músculos da mastigação, o periodonto, o olho, os seios paranasais, os vasos sanguíneos do crânio e da face, todas as estruturas ósseas, nervosas, ouvido, dessas regiões de crânio e face. E é um grande desafio descobrir qual a origem da dor do paciente. Dentro da TM, a gente pode ter várias condições que causam dor. Pode ser um disco deslocado, pode ser uma doença degenerativa, pode ser uma condição reumatológica, uma artrite reumatoide, uma artrite idiopática juvenil, pode ser um trauma. Se for no dente, pode ser uma pulpite, uma necrose, uma bolsa periodontal, um abscesso. Se for no crânio, pode ser uma cefaleia primária, por exemplo, uma migrânia, a popular enxaqueca, cefaleia hipertensional, uma cefaleia em salvas. Pode ser uma cefaleia secundária ou uma dor facial secundária, por exemplo, um tumor, uma isquemia cardíaca, dor referida de outras regiões anatômicas, pode ser uma dor dos músculos de mastigação, pode ser uma dor neuropática, neuralgia do trigêmeo, neuralgia herpética, uma odontalgia atípica, uma neuralgia pós-traumática. Então, nós temos uma riqueza de estruturas que podem causar dor nas regiões de crânio e face. E o maior desafio é descobrir o que está causando aquela dor. Tá? Eu vou colocar dois casos aqui para exemplificar. Né? Um caso é de uma paciente, esse é um caso mais antigo, que foi inclusive publicado numa revista, que é uma paciente que tinha uma dor na região de ETM, tá? E essa paciente, ela viu, salvo engano, 11 profissionais num período de 4 anos e meio, 5 anos. Entre esses profissionais havia médicos, dentistas, fisioterapeutas, e ela foi tratada com placas oclusais, com aplicações de laser, com terapias fisioterápicas, e, ao final, ela fez cirurgia para extração de terceiro molar, que vocês podem ver no pós-cirúrgico, que ficou uma raiz do terceiro molar, que foi extraído, porque julgava que o terceiro molar era a origem das dores da paciente, e ela ficou com essa raiz de terceiro molar, porque ela não abria mais a boca, ela estava com trismo, então tinha dificuldade de abrir a boca. A cirurgia foi complicada. E aí diziam, quando ela me foi indicada, que poderia ser essa raiz do terceiro molar que estava causando dor. E, na realidade, essa paciente ela estava com tumor, ela estava com um câncer crescendo na mandíbula durante esse tempo todo. Ela faleceu desse câncer, né? Ela foi
ela foi submetida a uma cirurgia grande, né? Ela perdeu a mandíbula, metade da mandíbula, perdeu uma seta, ela perdeu o temporal. O tumor é um carcinoma de células basais com origem provável em glândulas salivares menores. Depois de um tempo, ela teve uma metástase em pulmão e ela faleceu disso, né? E o sintoma que a motivou a procurar ajuda desde o começo era o sintoma dor. Então, podia ser bastante coisa ali. Podia ser dor de dente, podia ser DPM, mas podia ser um tumor também. E o caso, ele tinha muitas pistas de que aquilo não era nem dor de dente, nem uma disfunção temporomandibular, algumas pistas que nós vamos falar mais tarde, tá? E aqui um outro caso, que é mais recente, um paciente com dor na face do lado esquerdo há 2 anos, né? Isso aqui é na ficha que a gente usa, o paciente marcou ali, você pode ver o xizinho aonde que ele apontava a dor. Ele falava que era uma dor que lateja e queima, é uma dor que ele tinha lá todos os dias, mas tem períodos sem dor, né? Uma intensidade de 0 a 10, ele deu um valor 6, onde 0 a nenhuma dor, 6 é a pior dor que uma pessoa pode sentir, e é uma dor que melhorava com ibuprofeno, sem remissão total, né? E esse paciente, vocês podem ver aqui, que naquela M arcada superior esquerda, ele fez 4 endos, são 3 dentes. E aqui tem 2 setas. Por que tem 2 setas aqui? Porque esse dente, o canino, foram feitos 2 tratamentos endodônticos aí. E quando nós pedimos uma imagem, foi uma tomografia, o que a gente viu? Esse paciente, ele está com uma infecção de um seio paranasal que está totalmente tomado por alguma coisa aqui. Então, ele está provavelmente com uma sinusite, que pode ser a origem dos sintomas dele, né? Então, a primeira coisa é tratar essa sinusite e ver como é que reage essa dor. É bem provável que a dor dele não seja uma dor de dente, que seja uma dor dessa sinusite. Então, isso é um equívoco do diagnóstico, né? Foram feitos 4 endodontias, essa aqui foi repetida, e não foi pensado nessa sinusite. Então, assim, o diagnóstico talvez não seja o dentista obrigado a entender o que é uma sinusite ou fazer o diagnóstico de sinusite, mas ele deveria entender o que é uma dor de dente, né? Então, com certeza houve um equívoco aqui ao se fazer esses tratamentos endodônticos. Então, nós temos realmente uma falha na formação de dor, uma falha que vem desde nossos cursos de graduação, tá? Então, se a gente, essa é uma frase que eu gosto muito do escritor americano Mark Twain, se a sua única ferramenta é um martelo, você vai tratar tudo como se fosse prego. Então, se você sabe tratar dor de dente, sabe diagnosticar dor de dente, trata tudo como dor de dente, você jamais vai errar um diagnóstico de dor de dente. Mas quando não for dor de dente, você corre um grande risco de fazer um sobretratamento, né? De você fazer um tratamento endodôntico, por exemplo, num dente que não tem nenhum problema endodôntico e prolongar o sofrimento do paciente, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico. E o diagnóstico de dor, ele é diferente dos diagnósticos que a gente está acostumado na odontologia. A gente começa a fazer diagnóstico normalmente vendo alguma coisa. Você vê um dente cariado, você vê uma cavidade. Se você não vê no seu exame clínico, você pede uma radiografia e nessa radiografia você vai enxergar ali uma lesão de cárie, uma lesão periapical. Mas quando a gente fala em dor, tem muitas dessas dores que eu coloquei para vocês, de origem de dor em algumas estruturas anatômicas, por exemplo, as dores neuropáticas, em que você não vai enxergar nada em nenhum exame. E a primeira coisa é você ouvir a queixa do seu paciente, tá? E ouvir a queixa não é ouvir a queixa de uma maneira anárquica, de uma maneira aleatória, né? Nós temos algumas perguntas que devem ser feitas a todos os pacientes com queixa de dor, tá? Entre essas perguntas obrigatórias, a gente tem aqui a localização da dor, onde que dói, há quanto tempo que dói, como que essa dor começou, se você tem uma história de trauma de cabeça, pescoço, face. Você sabe me dizer
o tipo de dor. Quando eu falo de tipo de dor, eu falo de qualidade. Se é uma dor que lateja, se é uma dor que queima, se é uma dor que choque, se é uma dor cansada. Se ela é uma dor que dói o tempo todo, ou se ela vai e volta, se ela tem períodos de remissão. Quantas vezes, se é uma dor que tem remissão, quantas vezes por semana, por dia ou por mês que ela tem, quantas crises que a pessoa tem. Quando ela vem, quanto tempo que ela dura e qual a intensidade dessa dor. De 0 a 10, 0 não tem nenhuma dor, 10 é a pior dor que a pessoa pode sentir. Se ela é pior de manhã, à tarde, à noite, se percebe que tem alguma coisa que faz com que essa dor ocorra, fatores desencadeantes, por exemplo, uma dor de dente normalmente é desencadeada por alimentos frios ou quentes, ou por ingerir alimentos doces, né? Se a pessoa acorda com a dor ou pela dor, se a dor acorda a pessoa à noite, se tem só a dor ou se tem alguma coisa que acompanha essa dor, por exemplo, se o olho lacrimeja, se a pessoa tem algum tipo de formigamento, se a luz incomoda na hora da crise, se o barulho incomoda, se tem náusea, tá? Se tem alguma para a dor, se tem alguma coisa que piora a dor, se falar, mastigar, abrir a boca influenciam de alguma forma a dor, se a dor desde o início está melhorando, se está piorando ou se está estável, se está tomando algum remédio para a dor, resultados, se já fez alguma outra investigação, quais tratamentos já fez e os resultados, se tem dor em alguma outra parte do corpo. Então, já vou indicar algumas dicas para vocês. Aquela paciente que tinha um tumor, ela tinha uma dor que a gente chama de crônica progressiva. É uma dor que começou num valor mais baixo, né? Vamos supor uma dor que começou com valor 2, e a partir dali ela só foi aumentando, ela foi se tornando constante, e quando ela chegou para a gente, ela estava num valor 10, né? A pior dor que a pessoa pode sentir, e ela não passava com nada. Então ela é bem diferente de uma dor de dente, ela é bem diferente de uma dor de disfunção temporomandibular. Tá? Sempre que vocês pegarem um paciente com uma dor que a gente entende como crônica progressiva, vocês entendam isso como um sinal de alerta de que merece investigações mais sérias. Então, a característica da dor dela, de ser crônica progressiva, ela começou leve, ela foi aumentando, ela está constante, ela está de manhã, à tarde, à noite, eu acordo com dor, eu durmo com dor, ela não me deixa dormir, ela atrapalha o meu sono, não tem nada que faça essa dor passar. Essa é uma dor que merece uma consideração muito maior, uma investigação muito maior, ok? Então, assim, dessa história, com todas essas perguntas, eu vou ter um formato da dor, que eu faço essa analogia, que vai ser um triângulo, vai ser um hexágono. Então, essa forma da dor que o paciente me fala, ela vai encaixar em algum critério de diagnóstico das características de determinadas doenças. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, essa tomada de história, ela já vai me dar uma hipótese diagnóstica do que o paciente tem. Toda dor tem sua história. A dor de dente tem uma história, a DTM tem uma história, a dor do câncer tem uma história, a enxaqueca tem uma história, e elas são diferentes. Então, você pegando essas perguntas aqui, o seu paciente sabendo colaborar, sabendo responder essas perguntas, que muitas vezes ele mesmo confunde, né? Você já pode tirar uma hipótese diagnóstica dessas perguntas aqui. Okay? Por exemplo, isso aqui é interessante vocês procurarem no Google depois e baixarem a classificação internacional de cefaleia. Você encontra em livros, você encontra em PDF a baixar. São todas as cefaleias primárias e secundárias classificadas. Enxaqueca sem aura. O que é enxaqueca sem aura? Critérios diagnósticos. São episódios de cefaleia com duração de 4 a 72 horas. Lembra que nas nossas perguntas estavam quanto tempo ela dura? A cefaleia tem pelo menos 2 das 4 características. Localização unilateral. Lembra que nas nossas perguntas está escrito onde é que dói? Ela é pulsátil. Lembra que nas nossas perguntas nós estamos perguntando que tipo de dor que é? Ela é moderada ou grave. Lembra que nas nossas perguntas está escrito a intensidade da dor?
ela é agravada por atividade física de rotina ou seu evitamento, por exemplo, caminhar ou subir escadas. Lembra que nas nossas perguntas está escrito o que piora a nossa dor? Durante a cefaleia, pelo menos um dos seguintes: náusea e ou vômitos, fotofobia e fonofobia, quer dizer, a luz incomoda ou piora a dor e o barulho também incomoda ou piora a dor. O típico comportamento de quem tem enxaqueca é a pessoa que se tranca no quarto escuro no episódio de dor. Tá? Então, veja bem, um paciente que tem enxaqueca, o diagnóstico é eminentemente clínico pela tomada de história. Tá? Nenhum exame, nenhuma tomografia, nenhuma ressonância magnética, termografia, nada vai me dar um diagnóstico de um paciente com enxaqueca. Eu vou fazer o diagnóstico pela história da dor dele, fazendo aquelas perguntas que vão me dar um formato, a enxaqueca tem um formato, e vou encaixar na classificação diagnóstica. Tá? Então, aquelas perguntas são obrigatórias para todos os pacientes com queixa de dor. Ok? Então, o diagnóstico vai ser sempre assim, pela tomada de história, por um exame físico, e, quando necessário, eu vou passar por um exame complementar. Nem todos os pacientes precisam de exame complementar. Tá? Nós temos pacientes que nós só vamos fazer o diagnóstico com exame complementar. Nós temos pacientes que, sem imagem, eu não fecho o diagnóstico. Né? Mas não são todos os pacientes que precisam desses exames complementares. A minha tomada de história e meu exame físico que vão determinar se eu preciso desse exame complementar ou não. Por que eu estou frisando isso? Porque é muito comum, né, o paciente chegar com uma imagem, um exame, que foi indicado equivocadamente, quer dizer, não foi feita nenhuma história, a tomada de história, o diagnóstico estava na tomada de história, aquele exame submeteu o paciente à radiação, foi feito gasto, né? Esse gasto, ele, embora as pessoas achem às vezes que o plano de saúde, eu pago o plano de saúde, então eu posso gastar, mas aquele gasto do plano de saúde é dividido entre todos os usuários. O SUS paga, o SUS sai do bolso de todos nós, então é um gasto público. Então, o que a gente puder evitar, se a gente puder evitar o uso excessivo de exames complementares, a gente pode talvez garantir que todo mundo que precise realmente possa ter acesso. Tá? Então, vamos falar um pouco de DTM, a disfunção temporomandibular, que é da nossa área. Ela é definida como um conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas associadas. Então, a gente vê que a confusão já começa pelo nome, né? Porque ela não pega só a articulação temporomandibular, ela pega os músculos mastigatórios e estruturas associadas. Então, o nome já é um equívoco, porque eu posso ter uma disfunção temporomandibular e não ter problema nenhum na articulação temporomandibular. Então, se eu tiver uma dor no meu músculo masseter, porque eu aperto muito o dente de dia, eu vou ter uma disfunção temporomandibular e nenhum problema na minha articulação temporomandibular. Então, se isso já é um problema para o profissional dentista entender, vocês imaginem a confusão que é para o paciente. Né? Os sintomas mais frequentes são dores na face, na articulação temporomandibular e ou músculos mastigatórios, dores na cabeça e na orelha. Os sinais, sensibilidade muscular e da TM, a palpação, limitação e ou incoordenação de movimentos mandibulares e ruídos articulares. Então, normalmente, os locais que doem numa disfunção temporomandibular são esses. Então, região do músculo temporal, região do músculo masseter, região da ATM, ouvido ou região pré-auricular. Tá? E a história de um paciente com DTM normalmente é essa aí. Onde que dói? Região de masseter, região temporal, região ATM. Normalmente, eles referem a dor, quando é uma dor muscular, que são a maioria das disfunções temporomandibulares, como sendo uma dor cansada. Tá? Normalmente, ela é uma dor flutuante, ela tem períodos de exacerbação, tem períodos de remissão. Essa exacerbação normalmente se dá mais em períodos de estresse ou de intensa mastigação. O cara vai no churrasco, mastiga alimentos consistentes e a dor piora, ou a dor exacerba, ou a dor é desencadeada, ou em períodos que a pessoa está muito estressada. Tá? A intensidade, normalmente, ela não é muito alta, eles falam normalmente então de 5 e 7.
ela piora quando a pessoa mastiga, quando ela fala muito, quando ela abre a boca. Não tem, normalmente, fatores acompanhantes. Se começou a inchar, se começou a dar formigamento, se começou a luz incomodar, barulho incomodar, olho lacrimejar, normalmente não é DTM, tá? Ela costuma melhorar com o repouso do sistema mastigatório. Doutor, eu paro de mastigar, eu faço massagem, etc. Ela costuma melhorar, tá? Piora com a mastigação. Então, esse é o caso típico de um paciente com DTM do subtipo muscular. Lembra que eu falei para vocês que toda dor tem uma história? Essa é a história típica de um paciente com DTM muscular. Então, nos critérios diagnósticos, a presença de dor na região dos músculos da mastigação e a dor é modificada por movimentos mandibulares, função ou parafunção. Então, você tem dor, presença de dor na região dos músculos da mastigação, mas ela não é modificada por movimentos mandibulares, função ou parafunção, provavelmente, né, não se pode afirmar com certeza, não é uma DTM. Normalmente o paciente chega no seu consultório, doutor, eu tenho uma dor aqui na região de masseter, região temporal, região de articulação. Você manda o paciente abrir bem a boca, fazer movimentos de protusão, lateralidade direita e esquerda, e ver a resposta dele, se ele tem uma piora da dor, se aqueles movimentos desencadeiam a dor. É o primeiro teste que a gente faz. E, em seguida, nós vamos fazer palpação digital dessa musculatura, da mastigação e da articulação temporomandibular. Então, se a origem da dor do paciente for nos músculos da mastigação, quando você palpar esse músculo da mastigação, você vai reproduzir a dor desse paciente e você vai desencadear a dor desse paciente. Então, vamos supor que o paciente tem uma dor, doutor, eu tenho uma dor aqui na região de masseter. Quando você palpa o masseter, você reproduz a dor da queixa do paciente e você produz uma dor local, a gente classifica esse paciente como mialgia local. Tá? Se quando você palpa esse paciente, essa dor se espalha ao longo do músculo, nós classificamos como dor miofacial com espalhamento. Tá? E se eu palpo esse paciente e a dor se espalha para outras estruturas anatômicas que não o músculo originário, eu chamo dor miofacial com dor referida. Mas os três são classificados como DTM do subtipo muscular. Tá? Então, o que é uma DTM muscular? Para classificar e fazer o diagnóstico. O paciente vai ter uma dor na região dos músculos da mastigação, na região temporal, na região masseter ou na região pré-auricular, pode dar dor referida para o ouvido também. Essa dor, ela vai ser uma dor que piora com a mastigação, que piora com movimentos mandibulares, e quando você palpar os músculos do paciente, você vai conseguir desencadear essa dor no paciente e você vai conseguir reproduzir a dor da queixa do paciente. Então, você praticamente fecha o diagnóstico de DTM do subtipo muscular. Tá? É bem provável que seja isso. Okay? Então, na nossa classificação, além da DTM muscular, nós temos as desordens intra-articulares, tá? Que são dentro da TM. E a gente classifica como deslocamento do disco com redução, deslocamento do disco com redução com travamento intermitente, deslocamento do disco sem redução com limitação de abertura, e deslocamento de disco sem redução, sem limitação de abertura. Eu tinha umas animações para explicar isso daí, e elas infelizmente têm um limite aqui da plataforma, mas eu vou tentar reproduzir eu mesmo essas animações, tá? Então, vamos relembrar um pouco da anatomia básica. Nós temos aqui a articulação temporomandibular, nós temos a fossa articular, aqui o côndilo, escôndilo, né? Cabeça da mandíbula, se não mudaram ainda. Então, entre a cabeça da mandíbula e a fossa articular, nós temos aqui uma gravatinha borboleta, que é o disco articular, tá? Esse disco articular, ele tem uma posição anatômica que a gente chama de posição de 12 horas. Se eu passar um ponteiro do relógio aqui, a banda posterior do disco, ela vai estar no ponteiro de meio-dia. O que mantém esse disco nessa posição de meio-dia? Esses ligamentos posteriores que impedem esse disco de deslocar para frente. O que mantém esse disco para ele não vir
para lateral, para fora, ou para medial, para dentro. Esses ligamentos colaterais que a gente vê aqui nesse corte frontal. Tá? Então, aqui num corte anatômico, mostrando a cabeça da mandíbula, e aqui o disco articular com formato de gravatinho borboleta, e aqui no corte frontal. Okay? Se eu quiser saber a posição do disco, eu coloco aqui, eu tenho que fazer uma ressonância magnética. Aqui uma imagem de ressonância magnética mostrando o disco articular. Ele não aparece em tomografias que só mostram tecidos duros. Okay? E aqui uma ressonância magnética, o nosso disco articular. Tá? Bom, o que acontece? Quando a gente abre a boca, todo esse conjunto, condrodisco, eles vêm aqui para frente. Tá? Em determinados casos, o nosso disco ele pode deslocar. Então, aqui mostra, tá, um disco, vejam aqui o disco com formato de gravatinho borboleta e posicionado na posição de 12 horas. Tá? Aqui a cabeça da mandíbula e aqui o disco. Nessa outra posição, o disco está localizado anteriormente, perdeu o formato de gravatinho borboleta. Tá? Quando eu abro a boca, a cabeça da mandíbula ela vai vir para frente. Tá? Quando ela vai para frente, ela vai encontrar o disco, tá? Nesse movimento de translação. Quando ela vem para frente e encontra o disco vai chegar e vai pular aqui para cima da cabeça da mandíbula. Quando ele pula para cima da cabeça da mandíbula, voltando para a posição anatômica dele de 12 horas, isso produz um som, que é aquele som do tipo estalido. É aquele paciente que estala quando ele abre a boca e estala quando ele fecha a boca. O estalido na abertura, eu vou tentar passar um vídeo ao final, o estalido na abertura, quando ele está abrindo a boca, encontra o disco e o disco volta para a posição anatômica dele. Tá? Quando ele fecha a boca, o disco sai da posição anatômica dele, vem para essa posição centralizada e você tem um novo estalido. Tá? Se o disco saiu da posição dele, esses ligamentos posteriores eles estão estirados. E esse ligamento ele não volta para a posição anterior, porque ele comprimenta o anterior dele. Então, a tendência desse disco é não voltar para a posição anterior dele. Não adianta você mexer na oclusão, nos dentes lá embaixo, não adianta você colocar aparelho ortodôntico, não adianta você fazer desgaste oclusal, não adianta você botar placa oclusal, que esse disco não vai voltar a ser o gravatinho borboleta e aquele ligamento não vai encurtar novamente para fazer esse disco voltar nessa posição. Tá? Então, o paciente que estala, ele normalmente, uma das maiores causas do estalido é o deslocamento anterior do disco com redução. Redução que a gente fala não é diminuir de tamanho, é voltar à posição anatômica. Tá? Isso antigamente havia uma grande preocupação com esse estalido. Hoje isso é considerado uma variação da normalidade. A gente não trata mais isso. Tá? Tem alguns tratamentos que são conservadores, que são exercícios terapêuticos, que a gente consegue fazer sumir o estalido em metade dos casos. Isso comprovado por ressonância magnética. Tá? Mas ele é uma variação da normalidade. O que é uma variação da normalidade? É aquilo que não é normal, mas também não é patológico. Uma pessoa que tem 6 dedos no pé, ela não é normal, mas ela também não é doente. Ok? Então, normalmente, a pessoa que vocês pegaram que tem estalido na abertura e no fechamento, ela provavelmente é portadora, eu falo provavelmente que sempre tem exceções, de um deslocamento anterior do disco com redução. Tá? Esse disco ela pode deslocar para dentro, para fora, para anterior, anterolateral, anteromedial, para vários locais. Aqui na ressonância magnética, vocês veem o disco anteriorizado, e quando o paciente abre a boca, o disco está localizado entre a cabeça da mandíbula e a fossa. Então ele estava anterior, quando abriu a boca, ele foi para o lugar dele. Tá? E quando ele veio para o lugar dele, ele produziu um som, que é o estalido. Tá? Bom, em alguns poucos casos, esse disco ele pode parar de encaixar, ele pode parar de instalar. Tá? Então, o paciente que instalava, é comum ele falar, doutor, eu instalava quando eu abria e fechava. Agora parou de instalar e eu não consigo mais abrir a boca. Tá? Isso acontece com a pequena maioria dos pacientes. Então, olhem aqui numa ressonância magnética. Estão vendo o disco aqui na frente, né?
ele deveria estar aqui em cima. E quando o paciente vai abrindo a boca, ó, aqui eu marquei o disco para ficar mais fácil de enxergar. Ele abriu um pouco mais a boca, ó. O disco continuou lá na frente, ele não voltou para a posição dele. Abriu mais ainda, o disco está lá na frente, não voltou para a posição dele. Olha lá. Ó. Então, por mais que a pessoa abra a boca, o disco não volta à posição dele. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas travam a boca e abrem assim torto. Por quê? Porque esse lado aqui, a ATM dele está com o disco deslocado anteriormente, né? E o disco, como ele está localizado na frente da articulação, da cabeça da mandíbula, e ele não está instalando, ele não está voltando à posição por sobre a cabeça da mandíbula, ele impede o movimento de translação. Então, esse lado esquerdo anda, na cabeça da mandíbula, e esse lado direito trava. Então, a pessoa abre a boca assim torto, e abre pouco. Normalmente, isso acontece de repente, e normalmente a pessoa tem uma história de estalido. Doutor, eu estalava, de repente, eu parei de estalar, e não consigo abrir a boca. Isso não é uma coisa para se apavorar também, a gente pode depois marcar uma outra aula só para discutir as desordens do disco, né? A pessoa abre assim, ó. Tá? Abre só para um lado. Isso aqui com exercícios terapêuticos, a gente consegue ou manipular, né? A gente faz o movimento e consegue encaixar o disco, ou a gente entra com os exercícios terapêuticos e consegue alongar aqueles ligamentos e fazer a pessoa abrir a boca novamente. Tá? E um terceiro grupo que a gente chama das disfunções temporomandibulares são as artralgias e as doenças articulares degenerativas. Né? Nesse caso, a pessoa tem uma dor localizada na ATM, né? É uma dor pulsátil, ela lembra uma dor de dente, porque é uma dor latejante. Ela é flutuante, mas ela pode se tornar mais constante, ela acontece em repouso. Ela tem um valor de 5 a 7, mas ela pode ser maior. Como as DTM musculares, elas pioram quando o paciente mastiga, fala ou abre a boca. Ela não tem fatores acompanhantes, por exemplo, formigamento, tontura, náusea, etc. Ela melhora com repouso do sistema mastigatório e costuma melhorar também com anti-inflamatórios não esteroidais, cataflam, Voltaren, etc. Né? Elas pioram quando a pessoa param de mastigar, né? E piora quando a pessoa mastiga, ou faz uso do sistema. Então, ela lembra um pouco a DTM muscular, mas quando você palpa a ATM, você desencadeia a dor da pessoa. Né? Então, ela é bem localizada na articulação temporomandibular, diferente da dor muscular, em que você tem uma dor mais localizada nos músculos. E a qualidade da dor também é diferente. Né? A dor dentro da articulação, ela normalmente é uma dor de qualidade pulsátil, enquanto a dor muscular, o paciente fala normalmente a dor mais cansada. Essa dor da articulação, ela costuma melhorar com anti-inflamatórios, enquanto a dor muscular não costuma melhorar com anti-inflamatórios. Okay? Então, quando você tem uma dor localizada na articulação, que você palpa a articulação e a articulação dói, e é uma dor pulsátil, e você pede, esses pacientes deveriam ser pedidos, no caso, as tomografias, e quando você acha essa imagem aqui, que é uma imagem em que isso aqui deveria estar redondinho, lembra? Da anatomia da cabeça da mandíbula. Aqui você pode ver que está plano e tem o osteófito, que é aquele biquinho de papagaio que o pessoal falava antigamente, né, da coluna. Então, quando tem isso aqui, a pessoa é portadora de uma condição que antigamente a gente classificava como osteoartrite ou osteoartrose, hoje a gente chama de doença articular degenerativa. Então, o tratamento vai ser diferente daquele tratamento para DTM do subtipo muscular. Daí a necessidade de ser feito um diagnóstico correto. Então, quando o paciente tem uma dor pulsátil, latejante, localizado na ATM, que piora com mastigação, que melhora com anti-inflamatório e que é reproduzida ou desencadeada quando eu palpo a ATM do paciente
e eu peço a imagem e aparece isso aqui, eu chamo de doença articular degenerativa. Com aquele mesmo quadro e não tem essa imagem, eu vejo que a TM está com aquele formato anatômico normal, eu chamo de artralgia. E o tratamento talvez seja um pouco diferente também, ok? Normalmente esses pacientes aqui, clinicamente, eles têm também uma sensação de areia na articulação. Porque normalmente quando a gente movimenta a nossa articulação, é uma superfície lisa em contato com outra superfície lisa. Tá? E aqui a superfície não está mais lisa, a superfície articular. Então, tanto o paciente relata com uma sensação de areia na articulação, como se você palpar essa articulação e mandar o paciente abrir e fechar, você tem essa sensação de areia na articulação. Tá? É um som bem diferente daquele som do estalido. Né? Eu tenho um colega que compara esses sons, assim como o quebra-mola e aquele sonorizador que tem antes do quebra-mola. A crepitação é aquele sonorizador, quando você passa com o carro, ele faz aquela vibração, né? E se você passar direto no quebra-mola, que dá aquela pancada surda, seria o estalido. Eles são bem diferentes, tá? Então, isso aqui acho que deu para dar um panorama do que é a DTM. O importante é entender que essas dores, elas têm... cada uma tem uma história diferente, né? E que pela história dá para a gente entender, já fazer uma hipótese diagnóstica e conseguir diferenciar eventualmente o que é uma DTM, do que é um tumor, do que é uma cefaleia primária, por exemplo, uma migrânia, uma enxaqueca, ok? Se você pegar uma enxaqueca, por exemplo, uma enxaqueca ela não piora com a mastigação, né? Você pode mandar a pessoa abrir e fechar a boca, mastigar coisa dura, não vai ter nenhuma alteração na dor do indivíduo, ok? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, que talvez interesse aos endodontistas, que são aqueles pacientes que você faz o tratamento odontológico e eles continuam com dor, né? Embora seja uma dor diferente. E normalmente isso é uma dor neuropática. A maioria das dores que a gente sente são dores nociceptivas. O que são dores nociceptivas? São dores, vou falar assim vulgarmente, que têm envolvimento de nociceptores. Nociceptores são os receptores da dor. Então nós temos ligados aos nossos neurônios, nós temos dores de frio, de calor, de tato, então são chamados de mecanorreceptores, termorreceptores. E nós temos um receptor especializado em estímulos dolorosos, que são os nociceptores. Então, quando você tem uma dor que é desencadeada pelo estímulo de nociceptores, nós chamamos essa dor de dor nociceptiva. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma polpa dentária, e eu abrir essa polpa dentária e cutucar essa polpa dentária com uma sonda, eu vou estimular um nociceptor, que vai estar ligado no neurônio, isso vai desencadear um impulso elétrico, que vai percorrer essa via nervosa da dor, que vai chegar no cérebro, que vai interpretar que está doendo meu dente, ok? E eu vou chamar isso de dor nociceptiva. Então, vai ter uma série de fenômenos aqui de despolarização do neurônio, de transdução, etc. E eu vou interpretar aquilo como dor, ok? Muito bem. Quando a gente trata faz um tratamento endodôntico, a gente remove a polpa dentária. Quando a gente remove a polpa dentária, a gente desaferenta, a gente corta essas terminações nervosas aqui. E dois fenômenos podem acontecer com isso. Tá? Então, eu tirei a polpa. Aqui na animação deveria estar um dente, tá? Mas entendam que aqui ficou um dente sem a polpa que eu removi aqui. Uma das coisas que pode acontecer é a formação de neuromas. Esses neuromas são tecidos nervosos cicatriciais que são cheios de canais de cálcio e canais de sódio. A gente sabe que para despolarizar o neurônio, a gente tem um influxo, né, uma entrada de canais de íons sódio e cálcio dentro do neurônio. Então, quando você tem um neuroma, ele está cheio de canais de sódio e canais de cálcio, e esses íons entram dentro do neurônio. Se esses íons entram dentro do neurônio, esse neurônio dispara. E se ele estiver disparando com muita frequência, o teu cérebro vai entender como? Que está tendo dor, porque é um neurônio que faz transmissão de estímulos dolorosos. Se esse neurônio estava ligado num dente, o teu cérebro vai entender como dor num dente, que foi tratado o canal.
Isso a gente chama de dor neuropática. Por quê? Eu não tenho envolvimento mais de nociceptor. E eu tenho uma dor que é causada por uma disfunção da condução nervosa. Tá? Qual que é o problema disso aqui? O problema é que se você tratou o canal e ele continua com dor, a primeira coisa que a pessoa faz é achar que o problema está no tratamento de canal. Ok? E aí se faz o retratamento. Quando se faz o retratamento, eventualmente você agride um pouquinho mais aquele tecido nervoso. E aí forma-se mais neuromas, porque aquele paciente tem uma tendência genética para produzir essa cicatrização aberrante. E aí forma mais neuroma, cada vez que mexe, aumenta, ele tenta uma diminuição nos sintomas e depois eles voltam mais fortes. Então aumentou o neuroma, voltou com mais dor. Aí o próximo passo é fazer psectomia. Quando faz a psectomia, corta mais terminações nervosas. O paciente melhora inicialmente e forma-se mais neuromas. Tá? Forma mais neuroma, piora a dor. Aí extrai o dente. Tá? Quando extrai o dente, mais terminações nervosas são desaferentadas. Mais neuromas se formam. E aí a dor volta pior. Então esses pacientes eles devem ser tratados com fármacos. Esses fármacos normalmente são antidepressivos e anticonvulsivantes. E vão bloquear esses canais de sódio, esses canais de cálcio, e vão modular uma via descendente que vai bloquear esses impulsos de dor. E é importante que seja feito esse diagnóstico o mais cedo possível, para que não sejam feitas essas condutas iatrogênicas que só podem piorar essa condição. Esses casos não são comuns, mas esses dão muito trabalho para o paciente e para o dentista. Tá? Outro fenômeno que acontece, além da formação de neuromas, é um fenômeno que a gente chama de brotamento. Então, vejam bem, aqui em vermelho nós temos uma via que conduz a dor para o cérebro. Em verde, eu tenho uma via que conduz o tato para o cérebro. São vias paralelas. Então, se eu tocar na gengiva do meu paciente, eu vou estimular um mecanorreceptor que está ligado nesses neurônios, essa via verde, tá? Vai ter uma condução nervosa aqui, vai chegar na maioria do cérebro e o cérebro vai entender tato, né? Passei a língua ali e foi interpretado pelo cérebro, ok? Às vezes, em alguns pacientes, quando a gente tira a polpa e a gente desaferenta, olha o que acontece, tá? Além de morrer essa parte desse neurônio aqui, essa parte mais distal, olha o que aconteceu aqui, ó. Houve um brotamento de vias do tato que se ligaram com vias de dor, tá? Então, o paciente começa a ter sensações aberrantes. Por quê? Quando você tocar na gengiva do paciente, você vai estimular essa via do tato, que quando chegar aqui vai se conectar com uma via de dor. E aí vai ser interpretado, além do tato, como dor. Então, é o dente que foi tratado o canal, né? E o paciente dá um toquinho, bate o dente e ele sente dor. E aí a pessoa acha que é oclusão, né? Ou que é algum problema no tratamento endodôntico, que tem algum problema no ápice. Pode até ser, mas pode ser que não seja também, né? O paciente passa a língua na gengiva e dói, tá? Então, para diferenciar de dor odontogênica, a gente tem algumas coisas para se fazer. A primeira é fazer uma imagem de alta qualidade. Se você tiver uma perfuração no canal, se você tiver uma lesão periapical, uma inflamação, isso tende a aparecer numa imagem de boa qualidade, por exemplo, uma tomografia. Então, você tem que excluir um problema local, inflamatório, para falar nisso que a gente chama de odontalgia atípica ou dor facial persistente. Tá? E outra coisa que a gente vê é que a história é completamente diferente de uma dor odontogênica. Né? Onde que dói? Num dente ou rebóide e adjacências. A dor acontece após um procedimento endodôntico. O tipo de dor, normalmente, ela não é pulsátil, como é uma dor inflamatória, costuma ser queimação. Tá? É uma dor constante ou quase constante, ela está o tempo todo ali e ela não tem fatores de piora ou melhora, diferente de uma dor inflamatória ou de uma dor odontogênica. Tá? A intensidade é variável, mas ela dificilmente é uma dor muito forte, né? Fica em torno de 4 a 6. Tá? Ela pode piorar com temperatura ou toque. Né? Não tem fatores de piora, fator de melhora ou fatores acompanhantes. Tá? Normalmente ela é estável, ela não fica aumentando ou diminuindo ao longo do tempo.
E analgésicos, a gente fala, eles costumam não ter efeito sobre essa dor, diferente da dor odontogênica. Se você tiver uma lesão periapical, por exemplo, uma periodontite apical aguda, algum problema com o seu tratamento endodôntico, existe uma tendência de se melhorar com anti-inflamatórios. Né? Essa dor não costuma melhorar com anti-inflamatório. Okay? E é comum ter passado procedimentos odontológicos sem sucessos. Normalmente, quando você vê a história, todos os procedimentos odontológicos que foram feitos, eles tendem a piorar a situação do paciente. Ok? E uma outra coisa que a gente usa que são os testes sensoriais quantitativos. Então, do mesmo jeito que o endodontista ele faz testes com frio, com calor, a gente faz esses testes nas redondezas da onde a pessoa está sentindo. Por exemplo, se foi aqui no canino, onde foi feito o tratamento odontológico, a gente faz na gengiva, em volta, no palato, e faz nas regiões da face também. Então, como você tem essas condições aberrantes, né, de conexões, às vezes, de fibras do tato, com fibras de temperatura, com fibras de dor, o paciente ele começa a ter sensações aberrantes face a alguns estímulos. Então, a gente, por exemplo, passa um algodão, dá uns cutucos com uma sonda exploradora, usa frio, calor nessas regiões, e a gente vê que no paciente com odontalgia atípica, em algumas regiões, eles vão sentir mais ou menos. Então, você tem essas condições aberrantes. Você passa o algodão de um lado, ele sente menos do que do outro, ele sente menos numa área do que na outra, ou ele sente mais. Você põe no algodãozinho, do mesmo jeito que você põe no dente para fazer o teste endodôntico, você põe o frio e a pessoa sente mais frio num lado do que do outro, ou sente menos frio numa região do que na outra, ou você coloca e ela sente dor em lugar do frio. Então, a gente tem algumas manobras, além da história, que podem nos indicar que o paciente está sofrendo uma odontalgia atípica. O mecanismo que causa essa dor aqui é o mesmo mecanismo que as pessoas têm quando elas têm amputação de membros. Você já deve ter ouvido falar de dor de membro fantasma. Então, a pessoa perde um braço por amputação e ela começa a ter dor, ou sentir frio ou calor, né, no dedo que não existe mais. Então, é a mesma coisa, quando você tira uma polpa, ou você tira um dente, você pode ter essa dor, seria uma dor de dente fantasma, tá? E nesses casos, quanto se menos mexer invasivamente, é melhor. A tendência de quando você mexe, quando você corta, é você ir piorando o caso, ok? Então, eu vou terminar aqui com uma tabelinha para dar algumas dicas, né? Quando você tem uma dor de dente, o tipo de dor, ela usualmente é pulsátil. O paciente chega com dor ou história de crise de dor recente, a localização no dente, numa arcada, na face ou na cabeça, não tem fatores acompanhantes, a dor costuma piorar quando ela se deita à noite, que aumenta a pressão dentro da polpa, ou com alimentos frios ou quentes, ela melhora quando o paciente se levanta ou quando ela toma anti-inflamatórios. Quando a gente faz testes com frio, calor, percussão ou bloqueios anestésicos, a gente consegue respostas assim que nos ajudam no diagnóstico. E nos exames de imagem mostram lesões de cárie, periodontais, extrações profundas, etc. Na odontalgia atípica, a dor é tipo queimação, normalmente. Ela é constante ou quase constante, a localização num dente ou na face. Não tem fatores acompanhantes. Fatores de piora ou desencadeantes, normalmente é o tato, quando o paciente passa a língua ou passa o dedo naquela região. Não costuma ter fatores de melhora. A gente faz os testes, aqueles testes sensoriais quantitativos, que a gente faz com frio, calor, o tato, e a gente tem que excluir de imagens, não para fazer o diagnóstico, mas para excluir a odontalgia. Uma DTI muscular, o tipo de dor normalmente eles referem como uma dor cansada e ela é flutuante. A localização no temporal, masseter, ATM pré-auricular, não tem fatores acompanhantes. Ela piora quando o paciente fala, mastiga, abre a boca quando está estressado. O fator de melhora é o repouso do sistema mastigatório. Os testes que a gente faz, palpação da musculatura, ATM, testes funcionais, manda abrir a boca, movimentar para o lado direito, esquerdo, etc. Eventualmente, a gente pode fazer infiltração de anestésico na musculatura para ver se o paciente se tem remissão da dor. Imagens, no caso de DTI muscular, são inúteis. Tá? Ela não vai aparecer nada ali que nos dê um dado que nos ajude no diagnóstico. A DTM articular, normalmente, ela tipo pulsátil pontada.
ela pode, normalmente na TM, mas ela pode se expandir para o temporal masseter, não tem fatores acompanhantes, ela piora quando mastiga, fala, abre a boca, melhora com o repouso do sistema, e quando a palpação da articulação, ela reproduz a dor do paciente, tá? Na imagem, ela pode mostrar o processo degenerativo na articulação. Uma enxaqueca, eu coloquei como exemplo aqui, de uma cefaleia primária, ela é pulsátil com períodos de crise e remissão. Ela dói geralmente na região temporal, órbita ou face. Ela é acompanhada de fotofobia, fonofobia e, eventualmente, náusea. É o paciente que se tranca no quarto escuro na hora da crise. Tá? Ela é piorada com a luz forte, com atividade física, ele não consegue subir uma escada, balançar a cabeça, com determinados sons, alimentos. Tá? Ela melhora com alguns determinados analgésicos, com triptanos, e deitar no quarto escuro. Não tem nenhum teste ou exame que faça para determinar a presença de enxaqueca, e exames de imagem são inúteis. Uma neuralgia do trigêmeo, eu não falei dela aí, não mostrei casos, mas para vocês terem uma ideia, elas são choques de curta duração. A pessoa tem um choque numa região do nervo trigêmeo, às vezes quando você toca no lábio, por exemplo, desencadeia o choque, ele é de muito curta duração. Tá? Não tem fatores acompanhantes, pode ser um leve toque, pode ser um vento, ela não melhora com analgésicos, tá? E ela melhora com carbamazepina, que é um anticonvulsivante. A gente testa os pontos gatilho, por exemplo, doutor, quando eu toco aqui dói, você toca e vê se desencadeia o choque, né? E a gente precisa de imagem para ver se é uma neuralgia secundária, causada, por exemplo, por um tumor. E se você tiver uma dor de tumor, é normalmente uma dor que é crônica progressiva. Ela começa e ela vai sempre piorando e vai se tornando constante. Tá? A localização é variável de acordo com onde está localizado esse tumor. Ela pode não ter fator acompanhante nenhum, mas ela pode começar, dependendo do que o tumor esteja comprimindo, você pode começar a ter parestesia, você pode ter formigamentos, você pode começar a ter déficits motores, né? Começa a ter evolução na escala de fármacos. No começo ela melhorava com a neosaldina, depois você começou a ter que usar um anti-inflamatório, depois você começou a ter que ter opioide leve, depois opioide forte, né? Então você tem uma escada na evolução de fármacos, tá? Tem que sempre avaliar linfonodos para ver se você não tem um linfonodo palpável de consistência pétrea. E imagens normalmente mostram a lesão. Então, quando você tem uma dor crônica progressiva, você normalmente tem que pedir imagem, porque se tiver um tumor, ou de tecido mole ou duro, você geralmente vai visualizá-lo ou numa tomografia ou numa imagem de ressonância magnética. Tá? Então, o bicho parece feio, né, quando a gente não conhece, mas se a gente estudar um pouquinho, a gente começa a clarear as coisas. Essa onça aí, quando a gente mostra, ela parece muito agressiva, mas na realidade ela está no final de um ciclo de um bocejo. Né? A gente boceja, a gente abre a boca, a gente está fechando, a gente faz uma careta, é isso que ela está fazendo aqui. Então, embora ela pareça inicialmente assustadora, ela está muito tranquila, né? Ela está sonolenta e não está ligando para o fotógrafo que está ali a alguns metros dela. Assim é essa área de dor facial. Ela pode parecer assustadora, mas à medida que a gente começa a estudar e se inteirar dela, ela fica muito interessante de ser estudada e a gente consegue resolver o problema de muitos pacientes, né, e ajudar muitas pessoas. Né? Outras oportunidades para a gente aprofundar mais o assunto.